Olá, amigos da resenha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um podcast, né? Mais uma etapa desse projeto. Um projeto que a gente idealizou para homenagear e honrar aí grandes profissionais nas mais variadas áreas, né? E hoje a gente vai falar de telecom. E o programa de hoje tem o patrocínio da CZ Projetos, né? Que cuida do seu projeto e cuida da sua equipe. Hoje a gente vai falar com grandes amigos que eu conheci dentro da telecom, viraram amigos pessoais e eu tive o prazer de participar num ciclo dele, no começo do ciclo e no encerramento. Vocês vão saber mais daqui a pouquinho. Josiel Garcia, tudo bem contigo, cara? Opa, tudo bem, Beto? Como é que você tá? Seja bem-vindo aí ao nosso programa, né? Obrigado. Vamos falar um pouquinho da história de vocês aí. Everton Fritz, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, Beto. Seja bem-vindo aí pra gente conversar um pouquinho da história de vocês. Obrigado pelo convite aí. Ficamos honrados. O Everton e o Josiel foram os idealizadores, né, da Clinitec e trabalharam juntos com a Clinitec. Acho que continuam trabalhando junto como parceiros hoje. 22 anos. E eu tive o prazer de iniciar o processo junto com eles na etapa de fibra ótica e a gente encerrou a etapa quando eles venderam a carteira de clientes. Mas eu quero começar falando lá do começo, tá? Começar falando do começo é meio redundância, mas é assim mesmo. Eu quero falar da história. Como que vocês idealizaram esse projeto, né? Mas antes eu quero saber de onde tu é, Josiel. Tu é natural daqui? Não, eu sou natural de Blumenau, tá? Nasci lá e vivi em Blumenau até os meus 21 anos. Foi onde a gente decidiu iniciar a nossa jornada aí na Clinitec. Mas fui criado, nascido e criado em Blumenau mesmo, tá? E veio da telecom ou antes de entrar na telecom tu fazia o quê? Assim, ó, desde os meus 14 anos de idade eu era na área de tecnologia. Sempre computador, arrumando computador com assistência técnica, escola de informática. Certo. E retornei de novo para assistência. Foi onde eu conheci o Everton e o outro sócio nosso, que foi o Cassiano, que também teve uma participação aí na Clinitec. Então, sempre envolvido com a área de tecnologia. Beleza. E tu Everton? Da onde que tu é original? Eu sou originalzinho de Mafra. Mafra, do lado de Rio Negro, do lado do Paraná. Eu morava em Rio Negro, morava em Mafra, estudava em Rio Negro, e aí também desde o comecinho, desde 14 anos também, na área de informática. Trabalhava, até um professor meu de química tinha uma empresa de informática, e eu trabalhava com ele, trabalhei na prefeitura como digitador, e aí tudo nessa área. E como é que vocês chegaram à conclusão de... Bom, a Clinitec, para quem não sabe, ela está completando esse ano 22 anos, né? 22 anos. Isso. 22 anos. Há 22 anos atrás, você, o Josiel, Cassiano e mais algumas pessoas idealizaram ter um provedor. Da onde saiu essa ideia? Quem teve a ideia? Como é que foi? Inicialmente o projeto não era o provedor, era uma empresa de informática que vendia computadores e prestava assistência técnica, né? Isso. Então, a gente já trabalhava numa empresa, né, de manutenção, de assistência, né? Nós ia começar aí, era eu, José, o Cassiano, daí tinha o Júlio, o Jackson e o Cleiton. Essa era a galera que ia vir para fazer a empresa. Que legal. E a gente fez uma pesquisa de mercado em Pissarras. Por quê? Porque eu tinha a casa dos meus avós, era ali em Pissarras. E, então a gente já não ia pagar aluguel. O pai de José tinha casa ali na Armação, né? Penha. Então já era uma também, história... Né? É a história que a maioria dos empreendedores, né? Criam um projeto e aí começa a pensar nos alicerces para iniciar, né? Nessa época da informática, a vida era difícil. Mas na vida de telecom é maravilhosa, né? Nenhum tipo de desgaste. Não. Muito tranquilo. Como é que foi essa migração de atender o cliente que tinha um problema para atender clientes que achavam que tinha um problema? Por exemplo, o cara que é atendido na informática, você sabe que geralmente é o hardware ou a configuração. Mas na internet, essa migração, eu faço essa pergunta porque eu acompanhei várias empresas que trabalhavam com informática e passaram a ser provedores. Como é que foi esse processo de virar de informática para provedor? A gente era muito curioso assim nessa área, sempre foi, né? Sempre buscando mais conhecimento ali. A gente participava bastante de eventos de informática, essas coisas, e onde começou a surgir em 2008, acho que foi, né? 2007, 2008. 2007, 2008, a questão da via rádio, né? Fazer links de conexão de rádio e tal, e daí a gente começou a
vamos entrar nessa área aí, vamos conhecer, vamos explorar um pouquinho mais, né, Everton? Primeiro enlacezinho que a gente fez foi de uma empresa lá, que ele não chegava a DSL na casa, na empresa. Sim. E ele tinha discada e volta e meia caído, porque era final de linha. E aí a gente fez um enlace de rádio da casa da mãe dele até essa empresa. Que maravilha. Para atender ele com internet. Tu vê, eu lembro também o primeiro cliente que eu ativei, né? Lá na DSL. Trabalhava numa empresa da DSL, mas eu me lembro até hoje quando eu fiz navegar, né? E o rádio foi uma descoberta, né? Fazer o rádio funcionar. Só que a estrutura, né? As pessoas de hoje em dia, principalmente essa nova geração, não sabem o que a gente sofria para poder fazer funcionar o negócio, né? Na verdade, eu lembrei aqui agora, Beto. Fica à vontade. Fica à Deixa eu vontade. só te interromper um pouquinho, que a curiosidade e o interesse surgiu quando a gente começou a fazer as lan houses, lembra? Na discada ainda. O Everton era mestre em fazer umas conexões lá com 5, 6 computadores no verão. O primeiro laboratório da Uniaselv em Indaial fui eu que montei. Que maravilha. Com uma plaquinha de rede, uma plaquinha de fax modem, 52, com 30 computadores, um discava e o resto tudo acessava. Você que tá vendo aí, tu não sabe do que nós estamos falando, dá uma pesquisadinha, tá? Eu não vou usar o termo dinossauros da Telecom, porque tem um pessoal bem mais velho que nós, que participaram lá, né? Só não fizeram sinal de fumaça, mas eles começaram as primeiras comunicações. Mas é bem interessante todo esse processo, porque hoje você recebe sua internet aí, né? Via fibra ótica, muitas vezes o 5G tá aí também, mas todas essas etapas, e é por isso que a gente tá batendo esse papo aqui. E aí, Josiel, quando é que foi esse start, né? Tipo assim, vamos agora, fizemos esse enlace, né? E dá pra gente ganhar dinheiro com isso. Como é que vocês decidiram? O que vocês pensaram? Aí o Cassiano, na época, ele que fez o curso era da Trellis, acho, se não me engano, para fazer esse enlace, para ele ir lá aprender e fazer o enlace. Tá, beleza? Era tudo na plaquinha antigamente. Botava na plaquinha, ó. Pigtail. Hoje o pessoal aí, tem alguns que nem vão saber como é isso. Soldar o pigtail em cima do telhado, dava vento, ferro de solda não funcionava. Meu, cara, era trash. Então, aí a gente resolveu ir atrás, porque tinha muitos clientes nossos que eram, tipo, na Penha, no final, hotel, longe. Sim. O pessoal no norte de Pissarras, que não tinha. E a gente foi atrás dos prédios, que tinha pouco em Pissarras na época, né? A gente começou a fazer Omni, direcional, que 360 graus jogava sinal para todo mundo. E tudo com anteninha de grade, aquela churrasqueira, e pigtail, plaquinha de rede, e aí começamos. E aí foi indo. O custo para instalar um cliente era uma coisa absurda, né? Bem elevado. Mas foi ali que começou a desenvolver e a gente começou quando viu, tava com 30, 50, 100 clientes, e daí eu disse, opa, uma área que vai prosperar e... 30 clientes, a gente aguentou numa DSL de 800k. Não era nem um mega. DSL de 800k. O que vocês... a gente vai falar um pouquinho da vida pessoal também. Sim. O Josiel, casado, 43 anos. Tu que é o mais velho, né? Nós três aqui. 43 anos, 2 filhos, né? Isso. Casou depois de ter o provedor? Conheceu ela antes? Como é que foi a tua história? O provedor, eu conheci ela em 2007. Então, a gente estava já iniciando, já migrando para essa área de internet. E aí, a gente acabou, né? Casando, morando junto E ela foi entendendo esse processo de trabalhar 24 horas por dia, praticamente? Era complicado, né? Porque não tinha, né, Everton? Tinha principalmente essas torres de rádio aí que davam muito problema. A gente depois começou a ser mais ousado em pontos mais difíceis de acesso, morros, e para fazer as torres de transmissão. E sempre tinha problema. E aí quem ia era eu e o Everton, e sempre, ou às vezes um colaborador, mas normalmente era a gente que estava ali 10, 11 horas da noite, ou levando gasolina para abastecer o gerador bateria, né? Ou bateria de morro acima aí que estava chovendo. Sempre de nas épocas boas, era na época de chuva, né, que dava os probleminha, né? Choveu, então, né? Não tinha paz, né? Ainda tem provedores que sofrem com isso, né? Imagina. E tu, casado, pai de uma princesa, né? É isso. 44 anos. Casou depois? Conheceu ela durante o processo? Depois, mas eu já tô com ela desde 99. Desde 99. Desde 99. Elas acompanharam todo esse processo? Sim. Ela acompanhou o processo, achou meio ousado vir pra cá, e ela ficou lá. Depois isso que eu queria saber. Como é que foi essa mudança, cara?
Assim, Então, vocês... em 2001 a gente veio para Pissarras, né? A gente abriu uma empresa em Pissarras, então a gente estava no final, foi em 99 que a gente conheceu, aí em 2000 firmamos um namoro, e aí em 2001 vim para cá. Aí foi num tempo, acho que foi 2000 e... Agora não vou lembrar. Não tem problema. Depois corta essa data, senão ela vai brigar comigo. Mas eu acho que foi 2004, 2005 ela veio para Pissarras. Certo. Aí ela veio trabalhar no hotel que era nosso cliente, que ela é formada em turismo. Aí ela morava na casa dos pais dela, que o pai dela também tinha casa em Pissarras, no norte. Então a gente não era casado ainda, então a gente não morava junto. Mas aí ficou difícil, a gente no começo também era aquela perrenha para pagar a conta Sim. e ela também só tinha uma motinho e não conseguia, e aí a gente resolveu começar a morar junto, para tentar dividir, e ela morava mais perto do hotel, que dava 12 quilômetros, então a gente foi nesse trâmite que ela veio para cá e meio que... Eu fiz questão de falar sobre isso porque eu acho assim que todo empreendedor... Ele precisa ter uma estrutura familiar, né? Sim. Porque quando você começa, né? Você começa querendo abraçar tudo, né? E fazer tudo. E muitas vezes a gente estava brincando até antes, no off aqui, né? Acaba esquecendo da gente mesmo, né? Sim. E as esposas, no caso do marido, né? São os grandes alicerces, né? Disso. Não é à toa que eu sou sócio da minha. Mas eu percebi uma coisa. Vocês dois casaram antes de casar com as esposas, praticamente, né? Um casamento de 22 anos. Cara, eu sempre falei pros dois, esse podcast é uma maneira mesmo de homenagear vocês e agradecer pela parceria, né? Por confiar em mim, na minha esposa, na CRZ. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo, e sempre que eu posso ao abordo, é que eu sempre vi a parceria de vocês, porque eu também já tive sócios, né? Hoje sou sócio da minha esposa, a gente foi aprendendo. Mas eu via o alinhamento de vocês, sabe? Sempre foi assim. O Josiel, o cara... que observava e planejava junto contigo, e você é o cara que conduzia. Você sempre foi um casamento assim perfeito, porque no meu modo de ver, claro, eu não convivi com vocês lá o tempo todo, mas assim, eu tive inúmeras situações que eu acompanhei, tive com vocês, criamos uma amizade, né? Principalmente eu e o Everton, a gente conversa muito, mas sempre teve essa afinidade entre vocês? Foi tranquilo? Daí sempre. Às vezes tem uns perrengues, igual né, casamento, do relacionamento, né? Então. Mas eu acho que assim, 90% a gente sempre entrou num comum acordo e conseguiu trabalhar com esse alinhamento, né? Acho que foi onde que deu durou tanto tempo assim uma sociedade. E eu sempre gostei de ficar mais na questão mais estratégica e administrativa do negócio. O Everton, ele sempre a parte mais técnica ali, operação, né? e Funcionar. E eu acho que é aí que deu um equilíbrio aí para não ficar... Porque dois na mesma área não funciona muito certo. Era exatamente isso que me chamava a atenção, tá? Até na condução dos nossos projetos ali, que a gente participou junto, eu percebia que se tinha um limite. Eu falo isso porque as pessoas que vão, né? Agora eu faço a primeira pergunta para vocês. Se você tivesse a oportunidade, ou alguém fosse, provavelmente já aconteceu isso, de um colaborador, alguém, procurar dizer assim, vou empreender. Qual é a característica do meu sócio que eu procuro? O que tu falaria para ele, primeiro, Everton? Eu falaria que tem que ser pelo menos diferente do modo de pensar dele. E ter uma conversa e tentar alinhar no mesmo pensamento. Tipo assim, como que acontecia muitas vezes, eu falava pro José, José, precisamos comprar um servidor, uma coisa para testar. Aí o bicho já me podava. Quem vai pagar tantos R$1.000 para testar? É coisa nova no mercado, a gente tem que testar. Então, aí tem um ponderamento entre os dois. Aí muitas vezes eu dou uma segurada, vamos tentar com outro então. Perfeito. Então, eu acho que tem que ter, não igual vai dar. Tem que ter uma troca de informações para que se chegue a uma ideia única, né? Mas não que os dois... Muitas vezes o freio é bom, né? Como a gente fala. Tudo sempre. E tu, José, o que tu falaria para alguém assim, cara, eu tô pensando em empreender e vou procurar um sócio? Eu ia, assim, procurar saber da índole da pessoa, né? Se é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, né? Acho que trabalhar nesse primeiro ponto aí, que eu acho que foi uma coisa que, para nós também, sempre foi bem transparente. Todas as questões nossas ali, nunca teve nada assim que deixou um ou outro ali na desconfiança. Então, acho que isso daí é o primeiro passo. E daí, claro,
alinhamento de propósito também, né? Porque não adianta um tá com um pensamento aqui, outro aqui. Então, acho que a questão de lá na frente, né, ter uma visão mais próxima. E aí seria esses conselhos que eu daria. Nós trabalhamos com rádio, então, lá na Cleantech, os primeiros 8, 9 anos, foi isso? Com rádio, a gente começou em 2007 a gente começou. E foi aí... Quando a gente fez o primeiro projeto? Eu não me lembro. Foi 2013, né? 2013, eu ia falar. 13 porque... Hoje pela manhã eu falei assim, acho que faz 10 anos que a CRZ atende eles, né? Sim. A gente foi lá, mandar uma mensagem aqui pro Douglas, né? Através do Douglas, que é um engenheiro em comum, ele disse, Beto, tem um projeto para fazer lá em Pissarras, e são amigos, o Douglas tem um respeito e um carinho enorme por vocês, eu preciso que vá lá e cuide. E aí eu lembro, primeira fibra, quem passou para dentro do prédio foi eu e você, né? É o primeiro cabinho lá do DIO. A fibra ótica. Vocês foram detalhistas nessa migração do rádio para fibra ótica. Vocês estudaram pra caramba. Eu lembro que vocês... Bom, o Everton, o dia que eu cheguei lá para fazer o primeiro projeto, ele sabia todas as características. Foi um grande desafio a fibra ótica? Vocês acreditavam que a fibra ótica viria para tomar conta? Everton. É que a gente tava muito cru, era muito cru ainda na parte. A gente foi atrás dos equipamentos, não tinha muito equipamento como tem hoje. Que hoje tu tem muitas marcas, aí, equipamentos superiores que aguentam. Nós começamos na Ipon, aquela... Sim. Então, pegamos a OLT lá, que volta e meia dava problema, parava. Então, a roxinha, né? Todo mundo conhece. Sim, essa. Todo mundo conhece. Né? Então, a gente testava muito o NU. Ah, essa é boa, essa não é boa. Então, mas a gente tinha... Eu ainda ia também pelo rádio, que a gente gostava de atender o pessoal remoto. Sim. Para ser assim, nós trouxemos internet aqui lá na Caixa Prego, sim, entendeu? Sim. Então, e aí... E indo com a fibra para tentar chegar... Mas tinha lugar que era inviável, né? A fibra aí, na época, era muito caro. Né? Tu era o cara da operação, né? Isso. E tu era o cara que comprava a fibra. Comprava. Um absurdo o preço da fibra. Te assustava, né? Era bem elevado os valores. Mas chegou nesse momento, eu lembrei da data ali, 2013, do início do projeto ali, que a gente fez o primeiro lançamento ali com a tua empresa aí, Beto. Mas porque eu já vinha conversando com o Everton da questão que a gente tinha, né? Pô, tinha técnico de assistência técnica de computador, técnico de telecom, mais vendedores de computador, mais vendedores de internet. Aí eu disse para o Everton, vamos trabalhar, vamos nichar nossa empresa aqui só para o provedor. Eu lembro até que foi um período ali, um processo que a gente levou quase uns 6 meses até. A gente contratou uma empresa para fazer da Nathalie, tu lembra? Para fazer todo um levantamento e mostrar que eu queria mostrar para o Everton que o provedor já estava até cobrindo despesa da assistência técnica. Que a assistência estagnou aqui e o provedor, o faturamento da empresa escalou, né? E aí fizemos várias formas lá, mostrando pro Everton lá em planilhas, lá os números e tal, e ele tava, não, mas eu não vou deixar ninguém na mão. Eu disse, não, mas ninguém vai deixar ninguém na mão. Vai ter todo um processo daí de encerramento da parte da assistência técnica, tanto que a gente fez uma parceria daí com outro colega. Até cliente hoje, tem clientes que eram nosso cliente, que tinha um contrato com a gente, que é cliente dele, né? Do Fábio, né? Isso, que era ex-funcionário nosso nas antigas, de manutenção, e ele montou a empresa e hoje ele pegou boa parte do nosso cliente que era de manutenção. Sim. Porque muitas vezes eu estava na parte de telecom, estava subindo em torre, estava puxando fibra e ainda estava fazendo manutenção de computador, porque muitas vezes não conseguiu dar conta no cliente. 16 horas de trabalho por dia era pouco, né? E esse é um grande problema que quem tem ainda a loja de informática e o provedor, que o cliente também mistura os problemas, né? Sim. O cliente às vezes não entende que o computador que ele comprou lá na loja de informática está com problemas e não é a internet. Exatamente, acaba... Então, a gente tem muita gente ainda que tem continua, loja de informática, a gente né? percebeu isso ali, 2014 foi a virada, né? Tanto que a gente começou em 2013, fez esse lançamento e daí a gente estudou, montou planilha, apresentamos para o Everton ali tudo, e realmente ele viu que a possibilidade de escalar estava bem grande na questão do provedor. E aí a gente se organizou ali para fazer todo esse encerramento ali, né? E deu tudo certo. E aí a gente focou só no provedor e aí a gente descartou essa parte aí de... o meu computador tá lento, é a internet. Não, isso aí. O computador tava com Chama problema. O cara da assistência
Se Aí for internet, depois, eu corrijo. quando tinha só internet, a gente ia lá, não, a internet tá chegando a velocidade, tem que dar uma olhadinha no teu PC aí ou no teu... Quando vocês começaram o provedor, né? Eu não me recordo muito bem, mas acho que Pissarro tinha 2 ou 3 provedores, né? Começou nós e o Pardal começou. Na mesma Então, ano. a concorrência em si era quem chegasse com melhor qualidade e a novidade, né? Sim. A fibra, por exemplo, eu lembro que e a Copa veio em seguida, né? Em 2014, que repercutiu, porque assim, ó, nós da Telecom, para mim, a Copa de 2014 é um marco justamente por isso. Eu trabalhei muito na Copa, que o pessoal só falava em fibra ótica, né? Não sei se vocês recordam, mas assim, eu por exemplo, botei a minha equipe para fazer plantão para os estádios aqui, porque tinha rompimento e tal. Então, causou a repercussão. Naquele momento, quem chegava primeiro com a fibra, dava um passo à frente, né? Sim, hoje, naquela época, era novidade, né? Então, igual a gente fazia na parte do rádio, que a gente levava o rádio lá, tipo, teve a parte do escalvado que a gente levou no bairro do Escalvado lá, a gente, primeira torrezinha que ele botou lá em cima foi nós. Então, e a fibra foi nessa pegada também. Chegou a fibra já. Velocidades melhores, né? Todo aquele marketing que a própria Copa nos trouxe também, né? Sim. E aí, quando que vocês... que dá um boom na empresa, né? E quais foram os desafios quando a empresa vira a página, sabe? De um provedor pequeno mesmo, um rádio, e de um grande provedor regional, porque vocês eram um grande provedor regional. Como é que foi esse processo para vocês? Foi complicado? Como é que... Josiel? Eu costumo falar ainda pro Everton, né, que a questão assim, ó, de... Teve um momento na empresa ali que a gente tinha 15 colaboradores, né? Era Mumu. Eu chamo que era Mumu, né? Dali para frente a coisa já começou a ficar um pouquinho mais desafiadora pra gente, porque aí onde a gente já começou a ter um gerente comercial, um gerente administrativo, um gerente técnico, e aí já começou, tanto que até quando a gente concluiu essa negociação ali que a gente teve aí em 2021, né? 21. Já vamos chegar lá. Aí a gente chegou a 60 colaboradores, né? Então, assim, isso foi bem desafiador pra gente. Então, tudo novo, dois caras que ficam, né? Empeitou ali, vamos ficar com a empresa, montamos um negócio sem recursos na época. Sim. Então, assim, questão familiar, nenhum deles teve algum pai ou alguma coisa. Não, diga assim, que instruísse nessa área era ou alguma mentoria. Só para entrar. As esposas participaram do projeto como funcionários, como colaboradoras, são sócias? Como é que foi esse processo? Não teve. A gente foi uma opção. A esposa do Everton, na época do hotelaria. Ficou um tempinho, mas bem um pouco, mas ela foi sempre mais da área de hotelaria ali. Né? A minha mulher era contadora, daí ela até fazia a contabilidade, mas sempre de fora ali, né? Só a parte contábil ali. E a gente foi na certa, R certa, né? Então, e quando dá essa virada, então, começa as dúvidas mais de alinhamento técnico. É a nossa expertise na CIZ, né? A gente faz gestão, mais a Lucimara, né? Que cuida dessa parte de processos. E aí eu sempre percebi também que vocês sempre se preocuparam com isso, né? Com ter processo de atendimento interno. E aí vocês também se preocuparam em ter processo de informação para o cliente. Por quê? A fibra ótica, as redes de mais velocidades sempre foram a grande... Como hoje o 5G, né? É o grande sonho de todo cliente na internet ter um 5G que funcione, né? Sim. Só que muitas vezes as pessoas não entendem como é que funciona, o que precisa para funcionar um roteador. E vocês investiram muito nisso, quando vocês criaram aquele programa, que eu assisto ainda vários episódios, que é o Café com Telecom, né? Telecom Café. Telecom Café, perdão. Isso. Aquilo ali foi um projeto bacana demais, né? E, cara, aqueles vídeos que vocês faziam era para informar. Eu percebia que vocês faziam algo que era tipo para o cliente de vocês tirar as dúvidas. Como é que foi aquele projeto lá? Vocês são um dos pioneiros que fizeram. Cara, criaram estúdio dentro do ambiente. Tinha um estúdiozinho dentro do nosso prédio lá, a gente tava com um espaço bom lá, tu conheceu lá o nosso ambiente lá. E era uma forma de a gente levar uma informação para o cliente, porque é como você falou, né? O cara tá de fora, vê uma coisa, mas não vê nos bastidores ali como é que funciona todo o processo. E a gente tentava levar essa transparência, mostrar todo esse processo através desse programa aí que a gente inventou ali, o Telecom Café. E ficou legal. Foi um período que a gente trabalhou ali, tem vários vídeos, até agora a gente deu
depois da nossa... Tem que voltar a gravar, tá? Tem que voltar a iniciar gravar. Ele de novo assim, ali, ó, eu acho que é um projetinho inclusive, legal. em treinamentos meus, eu usei muitos vídeos de vocês aí, quando ia um provedor, por exemplo, assim, porque o nosso trabalho era justamente chegar e migrar o provedor do rádio para fibra, né? Então, muitas das coisas, o conteúdo era muito bacana. E a gente tinha muita insegurança e até tem hoje, assim, olhar para uma câmera, gravar, mas eu acho que, eu sempre falava, né? O feito é melhor que perfeito. Então, a gente tem que ir todo dia gravando, fazendo. E a gente começou a desenvolver. E eu acho que é dessa forma, igual a gente sempre foi melhorando os processos dentro da empresa também. Era muita tentativa ali, né? Para ir ajustando. Mas a gente sempre estava evoluindo aos pouquinhos, assim, com o passar de cada ano ali, a gente foi entregando um serviço melhor. Os vídeos estão postados no YouTube de vocês? No canal da Clinitec. Vocês que ficaram interessados, no canal da Clinitec, Telecom Café, né? Telecom Café é o nome do programa. Telecom Café. Tá, é bem bacana, tem muito conteúdo. Claro, são conteúdos que eles fizeram na época, hoje alguns equipamentos mudaram, mas assim, a base do funcionamento é o mesmo, né? Porque a nossa casa, dentro do provedor, a gente cuidava. Parte de roteadores, de borda, desempenho de processamento da LT, do PPoE, tudo isso. Mas o cliente, ele aumentava o plano e não queria trocar o roteador de 60 pila que ele tinha lá e queria que chegasse a banda. Perfeito. A gente foi fazendo isso tudo para tentar... Além do consultor lá explicar de uma forma técnica que o cara ter possibilidade de pesquisar, né? Para saber se aquilo que o provedor está me falando é verdade, né? O suporte nosso também era instruído a fazer o mesmo procedimento com o cliente, né? Mas e tentar minar na cabeça, né? Eu falei tudo isso porque é o seguinte, a internet chegou um momento que não era mais velocidade, né? Ainda, neste momento, não é mais velocidade. É um serviço. Isso. E vocês, com isso que vocês fizeram, eu lembro que até quando a gente participou do processo ali, do que vocês começaram a planejar, né, a venda da cartela, eu observei os números e eu vi que o cliente de vocês era fidelizado, né? Era cliente de anos que estava, justamente por isso. Eu sempre falo, o intuito dessa conversa era justamente mostrar isso para você, provedor, que está aí achando que se baixar preço, né, do concorrente, vocês falavam muito isso. Que você que baixa preço, acha que você vai ganhar no preço. Né? A internet hoje é um serviço. E os guri aqui da Clinitec fizeram isso. Fizeram que o cliente quisesse ser atendido pela Clinitec com a velocidade e a qualidade da rede, que era fibra ótica, né? Mas também com todo esse combo de informações. Essa era o intuito de vocês? Do cliente não contratar só a internet, mas a marca Clinitec. É isso aí. A gente até vinha no carro agora, se deslocando para cá, a gente vinha falando sobre isso, né? Que a gente prezou muito a qualidade, né? Ter essa entrega personalizada para o cliente. E a gente acabou, talvez, mas a gente também não se arrepende, porque eu acho que foi um bom trabalho, mas não agregando número, o cliente como número, e talvez a gente podia ter encerrado com um número maior de clientes. Mas como a gente sempre prezou pela essa qualidade, essa diferença que você mesmo viu nos números nossos ali, que tinha cliente de anos, até 10 anos com a gente ali, que estavam um bom tempo com a gente. Desde a rádio, né? A gente teve uma carteira um pouquinho mais enxuta, com valor agregado, que era aquela coisa que a gente não ficava brigando valor. O concorrente abriu um preço menor ali, a gente vai baixar preço. Não, a gente mantinha, argumentava e provava para o cliente que a gente conseguia fazer diferente. Então a gente tinha uma carteira de cliente muito boa, assim, que era exigente, mas ela tinha todos os recursos que precisava quando tinha algum problema de internet, né? Porque hoje está muito fácil do cliente pular de um provedor para outro. Perfeito. Então, o prejuízo que tu tem de um ano de cliente, ele nem se paga ainda. Não se paga, né? Então, e aí acontece ao provedor, eu dou instalação gratuita, dou isso, dou 1 giga. Tu tem que tentar tratar, eu sempre briguei muito em tratar a rede interna do cliente. Sim. É a primeira coisa que tem que fazer. Sim. Inclusive, hoje, nós já vamos falar seguinte, tu está empreendendo nessa linha também, né? O que percebi também nos números de vocês é que, como tu falou, talvez poderia ter agregado mais volume de números de assinantes, só que, de certa forma, vocês foram criando um perfil de assinante da Clinitec. Isso. Né? Exatamente. Que a seguir a gente também vai falar sobre a migração, que é aquela história, eu sempre falo, tá? Por que as grandes operadoras hoje buscam o provedor local para comprar? Porque a cartela de clientes do provedor local é diferente da grande operadora. Sim. Ele é um cliente mais fidelizado, é um cliente que tem menos inadimplência, por incrível que pareça.
tem menos inadimplência que a grande, mesmo que alguns provedores ainda não façam análise de crédito, né? Vai naquela, ou as operadoras não instalam, né? Se o CPF não tiver problema. Mas mesmo assim, é por isso que eles vêm atrás, porque tem uma identificação, tem uma identidade com vocês. E eu percebo que os clientes da Clinitec eram clientes assim, né, cara? Eles se preocupavam para trocar mesmo. Tem aquele cliente que, sim, né? Para ele trocar é a mesma coisa que trocar internet, é a mesma coisa que trocar de roupa ou de loja para comprar, né? Com tudo isso que aconteceu, vocês fazendo todo esse trabalho, a rede de vocês, né? Toda ela muito bem planejada, toda essa estratégia de marketing, estratégia técnica também. Qual foi o momento que vocês começaram a pensar em vender a cartela? Qual foi a dificuldade que começou a vocês startar esse processo assim na cabeça de vocês? Essa é uma pergunta interessante, porque nesse momento a gente tem vários provedores que pensam nessa etapa, ou como é que eles vão sentir que é o momento de fazer essa escolha? Assim, ó, como é que eu vou te dizer, Beto? O momento... A gente, ao longo dessa trajetória toda aí, a gente sofre um certo desgaste, né? Perfeito. Mas, assim, ao mesmo tempo, dá aquela dor, assim, porque, pô, parece a tua filhinha de 18 anos que tu vai passar pra mão de outro cara ali que vai, sei lá, vai casar com ela. E vai sair. Então, porque... O cara sente falta. Eu, sinceramente, aí depois já vai fazer 2 anos aí, o cara sente falta daquela agitação toda, que hoje a vida tá bem mais tranquila, o cara, né, acaba ficando mais estável financeiramente e não ter aquela necessidade daquela aceleração do dia a dia. Mas, enfim. Então, assim, o momento a gente viu como um pouco qualidade de saúde, né, Everton? Porque a gente tava tendo um desgaste, assim, elevado. E claro, foi as conversas, foi tudo questão de... O aumento da concorrência e a precificação também contribuiu muito? Teve vários fatores, né? Teve isso daí, por exemplo, as exigências das companhias de energia elétrica ali também. Sim. Tá bem forte. Eu acho que até hoje ainda está cada vez mais, né? Isso daí. Eu acho que tem que ser mais ainda, porque... A gente vê a bagunça em poste. O certo é o certo, né? O certo é o certo, eu digo assim. E a gente foi muito nessa linha. Sim, total. Então, e aí a gente via... Cara, como que o cara me passou cabo aqui ainda, cara? Não existe, não tem como. Nós fomos o último a passar cabo. Sim. E vai lá e passa, e de boa, tranquilo. Eu acho que tem que ter mais organização. Se é para um, é para todos. E limpeza de poste tem que ter. Eu acho que tem que ser cobrado... Tem que ser cobrado do provedor, porque vão arrebentando tudo e deixa lá tudo a reveria. A gente até pensou em abrir uma empresa para fazer isso, né? Para fazer manutenção. Essa limpeza de poste. Mas ele falou, cara, deixa quieto. Para vocês que estão acompanhando, né, e que não são da Telecom, o que acontece? Para um provedor poder lançar o cabo dele na infraestrutura de postes da concessionária, nós aqui falando de Santa Catarina, a Celesc e outras cooperativas, o provedor ele tem que pagar aluguel desse poste. Então, ele tem que apresentar um projeto. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, que muitas vezes tem provedores, né, que não pagam esse aluguel, não contratam esse aluguel, eles estão até podendo ser fiscalizados, né? Mas isso acaba criando uma concorrência desleal, né? Vamos dizer assim, se tratando de preço. Porque existem algumas situações dentro da Telecom que são planilhadas, né? O preço de um link, isso é variável. Agora, quando um paga, né, para alugar, paga o aluguel e o outro não paga, começa a criar essa dúvida, né? Que exatamente. Aí você fica naquela situação, eu não posso fazer igual porque senão eu posso ser multado, né? Não quero perder minha qualidade. Sim, é isso mesmo. Outro ponto, as empreiteiras também estavam... ocorria muita troca de poste. Quando a gente viu, já estava metade da equipe nossa ali de técnico trabalhando para atender essa demanda de troca de poste. Se não tivesse ninguém lá, cortava o cabo, daí dava todo um retrabalho. Então, assim, começou a surgir vários pontos, assim, que foi dando um empurrãozinho para a gente chegar num ponto assim de tomar uma decisão. E aí mais uns cálculos, faz estudo aqui, estudo ali, e a gente, não, acho que é o momento, é o time, e onde a gente... Nós, Clinitec, a CRZ, né, outras empresas que são parceiros nossos e amigos, fomos os que praticamente qualificamos esses técnicos que estão no campo, né? Porque, assim, era uma novidade e nós treinamos os caras, criamos algumas homologações, né? Fomos atrás de fazer. Hoje o provedor ele já está pegando uma geração pronta, né? Mas na nossa época não tinha isso, né, Everton? Você que trabalhou.
A gente fazia toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira, primeiro horário, fazia treinamento. Toda quarta-feira. Depois criou um hábito na Um empresa hábito pra gente fazer treinamento eles 2 pessoal. horas Tinha uma estrutura de poste que a gente fez com caixa de emenda, tudo dentro do laboratório que a gente tinha lá para apresentar isso. E aí também uma coisa que foi desgastando era isso. Tu perdia tempo com o pessoal para treinar. E aí não dava 2, 3 meses, ia para concorrência por 50 pila a mais e tudo certo. Isso era uma coisa que me deixava meio chateado. Desgastava, né? Que a preparação exigia tempo, né? Mas era obrigatório a gente fazer isso. E fora, depois veio essa questão de segurança do trabalho, EPI, que também deu fora os laudos que tem que ser... Tinha um custo elevado por equipamento, né? Vocês tinham os caminhões lá com daí operacional, né? Com a escada operacional, tudo. Mas assim, até a parte de investimento dos técnicos, de parte EPI e a parte dos laudos, então assim, tinha um custo assim, daí como o Everton falou, o cara trabalhava ali, aprendia, a gente passava um padrão que a gente estava levando, que a gente até tinha com base no provedor maior aí da nossa região aí. Sim. E achava interessante todo o acabamento de rede, então a gente repassava isso para os nossos ali. E aí eles aprendiam, surgia uma proposta ali de pouca diferença de salário, eles acabavam indo para um concorrente e a gente tinha que recomeçar todo o trabalho. Então também isso foi todo novo ciclo. É que na verdade assim, vocês sempre foram muito criteriosos e muito dedicados em ter um padrão de vocês, né? E outra coisa, eu lembro que quando a Celesc soltou aquela nota que precisaria um carro com a escada, vocês foram lá os primeiros, acho que compraram 2 ou 3 caminhonetes, né? Sim. E eu falava pro pessoal quando eu dava treinamento, cara, se vocês quiserem conhecer um provedor padrão, vão lá em Pissarras, peço para visitar a Clinitec, vocês vão ver. Tem algumas coisas que é até exagero, né? Por parte de algumas concessionárias dos caras trabalhar. Mas vocês sempre procuraram isso, e isso acaba encarecendo também o custo, né? Mas assim, dentro de todo esse processo, assim, Everton, quando vocês começaram a pensar em vender, o que te preocupava mais? Quando você vendesse? O que me preocupava mais? Cara, foi difícil a gente, que nem falou, o José falou, entregar a filha para um outro, né? Então a gente... Mas a gente foi amadurecendo, porque a gente teve uma primeira conversa, acho que uns 2 anos atrás, não foi, Beto? Foi. Primeira conversa. Foi uns 2 anos e meio, né? Foi bem tranquilo o processo com vocês. Foi. Então, a gente teve essa conversa e aí, nesse meio tempo, começou a aparecer esses perrenguezinhos e a gente conversava, José, pô, cara, aí você vai vender, você acha que seria melhor? E aí vai indo. E aí a gente parece que naquele momento a gente foi já amadurecendo durante esses 2 anos, até fazer a venda já foi amadurecendo. Tem a família envolvida também, provavelmente? Sim, porque hoje eu falo pra ele, hoje tu é tranquilo, antigamente tu era pilhado, tu não parava, Então, a minha mãe vinha ali vinha para passar o final do ano em casa e eu tava para lá e para cá. Cheguei dia 31 de dezembro, tava em rompimento, em torre, chegando 8 horas da noite. Então, hoje tá muito mais tranquilo, consigo aproveitar mais da família, então, quer viagem. Dizer que tem vida depois da venda do provedor. Tem vida, sim. Eu brincava com meu pai, né? Meu pai ele é muito daquele mais antigo, né? Que para se aposentar é com 60 anos, 65 anos. E eu brincava com ele que eu dizia que com 40 anos eu queria ter uma independência financeira, não precisasse mais trabalhar. E eu sempre, mais de anos eu falava isso. E deu mais ou menos certo ali, que fechou nos 41 ali, deu essa oportunidade aí. E deu para dar uma estabilizada legal aí financeiramente. Aí eu brinco com ele agora, dele, não, mas tem que trabalhar, tem que continuar. Mas eu vou continuar, estou continuando ainda, só que agora com o pé mais leve no acelerador aí, né, não sei o quê. Mas eu acho que, como tu disse, tem vida depois de um provedor, a vida... São duas situações que eu observo, e a Lucimara a gente fala muito sempre do processo de venda de vocês. Primeiro foi a fidelidade de vocês conosco, né? Porque assim, vocês nos chamaram lá 2 anos e pouco atrás, a gente sentou... E, na verdade, nós 3, naquele momento, chegamos à conclusão que não era o momento de vocês vender, né? Sim. E aí, eu lembro que que isso é uma coisa que dentro da Telecom, hoje em dia, cara... Por isso que a gente é amigo, né? Hoje em dia tá meio difícil, sabe? Essa fidelidade, essa palavra, como diz, né? Sim. Então, assim, eu lembro que vocês falaram, não, Beto, fica tranquilo que quando nós vender, é você que nós vamos ligar e quando vocês decidiram, vocês
bateram o gancho. E foi rápido, né? Aquele processo, né? Foi, a primeira vez a gente fez todo o processo, levantamento e tal. Mas na segunda vez, então, a gente tem uma gratidão enorme por isso também. E é o que falta também até, às vezes, na concorrência, né? Cara, eu sou um cara muito... Não sei se a palavra é pacificador ou unificador de provedores. A gente tem muitos... No começo era mais, né? Hoje até o provedor ele tá entendendo que o colega dele, que o concorrente dele da cidade não é o inimigo 100%, né? Mas chegou uma época que existia uma rivalidade incrível. E eu sempre era o cara que tentava pacificar esse processo, né? Fui convidado para alguns projetos. Só que com o passar do tempo, cara, essa rivalidade foi diminuindo, mas alguns critérios mesmo de, sabe, de cumprir aquilo que se fala, foi caindo por terra, né? E nesse processo com vocês falaram, Beto, nós vamos vender agora, vem aqui, vamos lá resolver. Então, quer dizer, foi uma coisa leve, porque vocês também planejaram esse processo, né? E como é que foi a venda? Foi tudo tranquilo, José? Processo? Assim, ó, eu até hoje falo para todo mundo e foi um processo... Tudo que a gente acordou e conversado, assim como a gente está conversando aqui nessa mesa aqui, foi cumprido, né, Everton? Então, assim, eu tenho muita gratidão com isso, que eu acho que nunca tinha negociado um empreendimento nosso, né? Porque foi praticamente o primeiro. Com valores tão altos. E valores assim... Agregados, né? Agregados. Você falando em valores financeiros e valor emocional. Isso, daí vários pontos, né? Mas assim, eu acho assim, tudo que a gente colocou na mesa foi cumprido e também algumas exigências nossas também foram atendidas na época ali. Eu acho que foi uma negociação assim que... não tem, se tivesse outra para fazer, a gente fazia. Estamos esperando dar 5 anos para abrir outro. Vender de novo. Já está quase vencendo o prazo. Já tá quase vencendo. Vocês são expertos nisso, né? E para ti, Everton, essa parte operacional, o pessoal fala que é muito maçante, mas é um começo, né, do processo de migração. Eu acho que é o processo, é assim que funciona em toda a área, né? Eu acho que tanto foi maçante na parte de manutenção, como eu trabalhava também até 1, 2 da manhã para entregar o computador no outro dia. Então, e na parte de telecom também, muitas vezes dava 6 horas, a hora que todo mundo se acalmava, tu ia dar aquela estudadinha para ver coisas novas. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é maçante, mas é gratificante. É que o provedor, ele tem as características dele, né? Tem as características da rede dele, da forma que você conduz sua equipe operacional, né? Da forma que você conduzia teus técnicos, né? O padrão que você... Claro que o padrão técnico é uma coisa, mas tem aquele padrão que são as características da diferença que tu quer que atenda o cliente e tal. Nesse processo dá um desgaste porque você está indo para outro padrão, né? Principalmente colaboradores. Mas me chamou a atenção, antes, quando vocês falaram, quando vocês foram mudar a informática, e aí você ficou preocupado com os colaboradores. E eu preciso aqui reforçar e dar os parabéns para os dois também, porque eu acompanhei todo o processo, não lá da informática, mas da migração de provedores. E vocês sempre foram um coração enorme, né? Ambos botaram na mesa, Beto, nós temos que proteger os nossos colaboradores ao máximo. Não sei como é que foi a condução depois, né? Mas eu lembro, eu cheguei em casa um dia pra Lu e falei até meio emocionado, assim, no processo, né? Eu falei, pô, Lu, os guri, eles são tão certos, né? Ou tão preocupados que eu lembro que você foi um que falou, ó, tem que encaixar tudo. Nós, a nossa família, e que os nossos colaboradores a gente possa tentar encaixando. Era uma preocupação, né, Everton? Da teu time, né? Sim, eu acho que você ir lá e pegar, sair, encerrar, vender, daí o que acontece? Como a cidade é pequena, a gente pensa também neles. Sim. Aí vai falar assim, já que eles venderam, eles largaram a gente. Falei, cara, a gente nunca pensou nisso. Aí a gente chamou o pessoal para ver se ia terceirizar. Aí quem escolheu em não ir trabalhar com eles foi o nosso pessoal. Os técnicos. Pode ser. Mas a gente foi atrás, deu oportunidade. Tem alguns que estão trabalhando até a gente tem o conhecido de provedores. A gente falou, cara, tem um cara bom aqui, posso indicar para ti. Tem alguns que estão com o Fernando também. Que legal. Tem algum pessoal que está no Unifique ali também. Tem bom pessoal que está na Yuca. Então, mas são tudo o pessoal que a gente tentou encaixar. É que é uma mão de obra, né? Se o profissional ele tem um alinhamento padrão, o cara não fica sem trabalho na telecom, né? O cara começa a trabalhar com telecom, cara, eu sempre falo que é uma oportunidade enorme, né? Para quem vem para essas linhas que tem uma condução legal, vai ficar empregado, né? E se ele tiver uma condução com os patrões dele, seja nesse processo de imigração, e tu sabe que essa pergunta, essa dúvida, né?
são vários, tá? Porque o provedor, cara, na grande maioria desse provedor local, ele tem um histórico familiar. Sim. Vocês são 2 amigos aí de, né, praticamente irmãos, né? Todo esse tempo convivendo junto, aprendendo a lidar um com o outro, e muitos casais. E aí, quando chega nesse processo, né, as pessoas começam com essa dúvida, né? Será que vão tratar bem o meu colaborador? Será que eu vendo aqui, fecho a porta, boto, no grosso modo, né, o dinheiro no bolso e se vira? Então, vocês tomaram muito cuidado com isso, tá? Existem situações que não é assim, entendeu? Então, isso chamou a atenção. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o atual momento de vocês, né? Tu criou uma empresa que é muito bacana. Eu tô com a arroba aqui, mas acho que tu vai me passar. Que é Help Solution. Que é o Wi-Fi e backup. Explica um pouquinho o que é a empresa que tu criou. Hoje eu tô com uma empresa que ela faz Wi-Fi profissional, porque a grande dor do nosso provedor era o cliente reclamar da internet. Isso aí. E a maioria das vezes falava 85%, o problema não é a internet. Sim. É a tua casa, a tua casinha. Certo. O cara vai lá, contrata 600 MB e bota um roteadorzinho de 100 pila. Que quer que pegue tudo quanto é canto. Mas eu aumentei minha internet e ela não chega lá. Esse é o grande problema que a gente tinha. Tá. Então eu abri uma empresa para fazer essa parte. Faz todo o levantamento técnico, tudo. Estuda, vê o que precisa. A gente está trabalhando com locação de equipamento. Locação de equipamentos. Não vai ser feita a venda. Que maravilha. É a locação e a parte de monitoramento da parte interna da rede do cliente. E a outra, que é da outro serviço, é a parte de backup de empresas. Pequenas e médias empresas. Não pegar a grande porque é muito dados ainda. Sim. Mas pequenas e médias empresas que fazem o backup. Eu tenho 2, 3 máquinas lá, eu quero fazer backup. A gente agenda o backup e joga para as máquinas. A região o backup é nacional. E a região de atendimento físico aí para fazer esses projetos. Estão atacando PEM e PSAS ainda, mas dá para mas a região toda nossa ali, aqui. de Barra Velha a Balneário Camboriú. Você que ficou interessado em conhecer o projeto do Everton, o arroba é Help Solutions, né? Com T, né? Isso. É isso? Solutions. Tá. E tu? Eu vi ali, tá agindo em várias áreas, empreendendo com várias áreas, né? Explica pra nós o que tu tá fazendo da vida. Que tu falou que a vida tá mais tranquila. Agora eu fiquei feliz, né? Mas tu tá cheio de projeto, cara. E outra coisa, eu te vejo caminhando às 6 horas da manhã na praia. Tu não caminhava no tempo do provedor assim, não, né? era mais difícil, né? O horário. Conta pra nós o que tá fazendo aí. Então, Beto, eu tô me desafiando em várias áreas, como tu falou ali mesmo. Entrei até no varejo, que é uma loja de eletrodomésticos salvados. Sim, top. Legal, isso daí é uma área que eu pensei assim, vou ver como é que eu me saio nisso. Montei, graças a Deus tá indo. Tá completando o primeiro ano agora, dia 1º de dezembro. Tô na área de construção aí para locação, né? Pra fazer locação residencial. Trabalhando renda passiva. Cara, estou investindo uma boa parte do valor ali que eu tenho ali em ações, também com foco em dividendos. Até eu daí, como eu tenho a loja, eu estava com um caminhãozinho 3/4 ali, estou usando esse caminhão agora para trabalhar numa logística ali do Mercado Livre ali também, eles estão trabalhando lá também, então... Não para, né? Tá funcionando, tá indo. É bem mais empreendedor que eu. E tô com uma empresa ali para trabalhar na área digital, com infoprodutos, né? Então, essa daí, ela tá desenvolvendo mais devagar ali, mas estou estruturando, estou sozinho ali ainda, por enquanto. Mas é uma ideia também para depois escalar esse negócio aí, que é o que move o meu coração. E o teu pai disse que é para tu não ficar parado. E eu tô aí, né? Mas são coisas que eu consigo delegar, né? E ficar só observando, vendo o que eu preciso mudar, mexer para acontecer melhor. Na questão de construção, na questão da loja, do transporte ali. E o gerenciamento da minha carteira lá, eu mesmo que gosto de estar lidando com ela lá. Sim. E que eu estou botando mais a mão na massa ali, que eu tenho que pôr, é essa empresa do marketing digital ali, que eu estou desenvolvendo ela ali para... O Everton, mas o teu projeto é um projeto muito bacana também, entendeu? Desafiador. Eu acho que tem muito... Na verdade, o que tu está fazendo é pegando o nicho lá do provedor, trazendo para ti. Mas a partir do momento que emplaca esse tipo de situação, cara, é um leque enorme, né? Porque é um desafio técnico operacional igual ao do provedor, né? Talvez até com mais dificuldades, né?
E a vida pessoal? Vou falar com o Everton primeiro. A vida pessoal, como é que foi, Everton, dessa mudança toda? Eu lembro que nós conversamos sobre uma particularidade de você falou, pô, Beto, parece que tudo aconteceu, nós conversamos num evento, né? Tu emocionou eu e a Lu lá naquele evento, tá? E a Lu, a gente é muito... CAPS, né? É o CAPS, acho que era, né? Foi uma mudança radical, assim, com família, tudo, Everton? Quer falar um pouquinho? Fala, pô. O Everton é isso aí, tá? É um amigo do meu coração e eu fico muito feliz. Essa oportunidade até que se respira é uma oportunidade de homenagear meus grandes amigos, tá? O intuito do meu projeto é exatamente esse, Everton. Eu gostaria muito que tu falasse, cara. Porque tu é uma pessoa especial. Dá uma respirada aí. Respira aí. Pensa no meu Grêmio. Ai. Melhor Flamengo, né? Flamengo. Fique à vontade, Everton. Que em 2022 veio... Veio a minha filha, Especial, né? 7 anos da fila de adoção. E aí hoje eu tenho mais tempo pra ficar com ela. E com a minha esposa. Vou resumir, né? Você ajuda. Vou resumir. O José também pode me ajudar. Mas assim, o Everton e a esposa estavam em busca na fila da adoção, né? Anos. E veio tudo a calhar logo em seguida, né? Parece que foi isso, né? Hoje tem uma princesa maravilhosa que eles cuidam lá. Um anjo que veio, né? E isso, eu vou falar pra vocês, também me emocionei. Não vou chorar porque eu sou chorão pra caramba, tá? Então, a minha esposa tá ali me olhando. Eu acho que Deus trabalha na vida de todos nós de uma forma que a gente não espera. Tudo ao seu tempo. E tudo é seu tempo, né? E isso é maravilhoso, tá? Porque as pessoas, às vezes, se enfiam com a cabeça no trabalho de uma forma que acham que é só aquilo, entendeu? E nós da Telecom, por incrível que pareça, as pessoas... A gente fala, eu tenho amigos que não são da nossa área, eu falo, cara, nós nos entregamos 24 horas pra Telecom. Sempre foi assim, desde quando você começa um projeto e você acaba. É por isso que eu comecei o assunto nosso falando sobre estrutura familiar, sobre esposa, né? Eu sou um cara muito privilegiado, trabalho com a minha esposa há anos, né? Junto também. E aí você começa a deixar de lado algumas coisas que é natural para nós. Por quê? Porque você tá trabalhando... Uma prova disso foi na pandemia, né? Nos colocaram como serviço de... Essencial, né? Então, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas começam a entrar naquele... que não consegue sair, certo? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Não olha ao redor. E o Everton é um cara que eu nem sabia disso. Tu vê como o Everton é um cara profissional e nunca nós conversamos sobre isso. Então, tipo assim, a gente deixa de lado algumas coisas, né? Então, Everton, eu quero dizer pra ti, cara, que é um prazer estar contigo aqui e eu fico muito feliz nessa mudança. E, cara, vocês ensinam. Vocês dois me ensinaram muito também. Josiel, na tua vida aí. Deixa o Everton ser acompanhando. Deixa eu puxar um ar aí. Puxa um ar aí. Então, eu, assim... O tempo, acho que é mais precioso da nossa vida, é o nosso ativo mais precioso, né? E, inicialmente, assim, eu confesso que eu senti uma dificuldade, assim, nessa questão que desacelerou, assim, demais, né? A questão profissional ali, trabalho, né? E foi o primeiro ano ali, eu me senti até meio inútil, assim, aquela coisa, depois eu comecei a pensar, pô, o cara se aposenta, o cara fica meio deprimido, aquela coisa, pode ver que se estranho, para... Né? Aí eu disse, não, vou ter que fazer alguma coisa, né? Daí onde eu inventei, daí foi no final do 2021 ali, vai ter aquela loja ali de eletrodoméstico, inventei outras coisas, conversei com o Everton também, ele tinha recém adotado a menininha lá. Aí eu falei assim, Everton, vamos inventar alguma coisa, vamos montar um negócio? Ele, cara, eu vou curtir a minha filha agora. Eu disse, cara, tá certo, cadê? Eu não falei mais nada, deixei... Maravilhoso. Eu respeitar isso, eu acho que é um momento... Maravilhoso, muita né? espera e é como diz assim, ó, pô, parece que aconteceu tudo e veio num momento assim que trouxe que ele vai poder aproveitar essa fase dela ali. Então, hoje eu também, assim, tenho meu filho... Ah, pai, tem que jogar basquete, tem que jogar futebol. Eu levo na igreja. Eu vejo tu lá, cara, ativo com os dois. Pra lá e pra cá. Eu e minha esposa viaja. Alguém fala, vamos viajar? Vamos pra onde? Tal lugar, vamos embora. Daí, então, assim, eu consigo
Hoje a gente estava brincando ali que eu estou envolvido com várias coisas, mas como eu falei, eu consigo deixar um pouquinho o meu tempo mais preservado e as coisas vão acontecendo ali. E acabo aproveitando, viajando. Eu falo, Josiel, e as pessoas acham que eu exagero, mas eu sempre digo que um dono de um provedor administra qualquer negócio. Eu tô não é verdade? Testando, tá dando certo. Não, mas administra que eu quero dizer assim, porque assim, é pressão, cara. Nós temos uma responsabilidade tal qual, hoje ainda maior, né? Porque tudo, até cirurgias hoje, se não tem internet, não funciona, né? Sim. Ela então, tá assim, tudo, né? isso traz uma pressão e quem empreende na área de telecom, quem bota um provedor, ele automaticamente puxa isso pra ele, né? Sim. Então, peraí, eu tenho essa responsabilidade aqui, eu tô entregando lá na Câmara de Vereadores, eu tô entregando no hospital, eu tô entregando na polícia. A gente naturalmente traz essa responsabilidade, não só de ter a qualidade, mas como fazer o negócio funcionar, né? Sim. Isso vai trazendo um peso pra gente que a gente, como eu falei, tu entra nesse processo assim e aparece algumas dificuldades na vida do provedor de internet, de uma empreiteira, que quando você vai administrar outros negócios, parece que as coisas são mais leves, Sim, são mais como leves. tu falou. E é hoje que está acontecendo. Então, a vida assim tá... não tá aquele estresse que a gente vinha 2, 3 anos atrás ali, e acontecendo, transformando e curtindo a trajetória, né, Everton? O Everton fez uma viagem para a Europa logo depois que vendeu, né? Ou não? Foi antes, foi depois? Foi. E não tinha vindo ainda... Como é que é o nome da pequena? Maitê. Maitê? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Aí vocês chegaram da viagem em seguida... Eu até entrei em contato com a da assistente social. Falei, tu não me liga pelo menos em 20 dias. Daí ela falou, pode deixar. Só que eu já tava 7 anos ali, a gente só tava na expectativa, sempre cobrando ela, né? Cara, especial demais conversar com vocês e a gente vai voltar a fazer outros episódios, mas assim, eu não posso deixar passar. Everton, esse nosso país é uma dificuldade para adotar uma criança, né? Quer falar alguma coisa para contribuir agora? Porque assim, a gente tem históricos próximos também. O país precisaria fazer as coisas facilitar. O que pega, cara? A gente não... Eu tenho, sabe, um planejamento futuro. Eu e a Lu, a gente pensa talvez nisso. O que é o que pega para demorar tanto tempo assim? Eu vejo que muitas vezes, dependendo da parte de juiz, porque muitas vezes tem a destruição da família. Porque daí assim, a mãe não quer, o pai não quer. A mãe não quer e o pai é desconhecido. Só que tem o avô, tem o tio, tem o primo, que eles vão vendo se isso toma tempo. Entendi. Eles têm que ir vendo todas as opções dentro da família. Se quiser adotar tardia, tem de arrodo. Entendi. Pode adotar, pode ser chamado em 1 mês. Entendi. Que é acima de 8 anos, 10 anos. Ou tem aqueles que o juiz fala assim, não, só vai adotar, que muitas vezes o pessoal, a gente prefere um bebê, né? Sim. De 0, o meu era a nossa escolha de 0 a 5 anos. Sim. Até 5 anos ainda. Era alto, era né? alto, tá. Aí de quando como a gente tava em primeiro da fila, aí a gente baixou, aí tem como mudar a faixa etária. Sim. Aí a gente botou de 0 a 3. Entendi. Aí a Maitê veio, com 6 meses. Que maravilha. E aí, essa que é a dificuldade. Mas muitas vezes também é que tem pais que, vou adotar. Aí quando adota, vê se, não era isso. Aí começa a criar um problema. Porque muda a vida, tá? Cara, é 360 graus, cara. Mas assim, aí eles têm, eles acham que eles têm como pode ser, a opção de devolver. Eu acho que não é uma mercadoria. Não é uma mercadoria, cara. Justo. Então, assim, e aí começa a maus tratos, aí aparece conselho tutelar, volta pro abrigo, e muitas vezes... Cara, isso muitas vezes vem das pessoas. Então não é só o sistema. Não é só o sistema, tem das pessoas também. É bacana, porque eu vejo muita gente reclamar, né? Mas tem um lado mas é bom ouvir esse lado também. Cara, eu gostaria que cada um de vocês aí, começando pelo Josiel, dentro dessa área de empreendedorismo, certo? E da tua vida, qual é o recado que você dá para um jovem hoje? O que você fala para os teus filhos? O que eu falo para meus filhos? Se tratando de vida, carreira. O que tu pode contribuir com um jovem aí que está querendo começar a sua carreira profissional, seja ela qual que for?
Eu sempre pensei assim, ó, pra gente fazer alguma diferença na vida, ou de alguma pessoa, ou de várias pessoas, é empreendendo. Né? Desde novo, com 16 anos, eu briguei, discuti com meu pai e coisa, porque eu queria ser emancipado na época, para poder ter um negócio, que eu já tive uma lojinha na época de informática, com 16 anos, mas talvez isso tá em mim, essa questão de querer empreender e tal. Então hoje o que eu falo para meus filhos? Eu falo assim para eles, né? Igual o meu de 14 anos ali, ele quer... Às vezes ele quer trabalhar não sei o que, no que área. Eu digo, cara, tu pode ser o dono do negócio que emprega as pessoas que fazem isso que tu quer. Então eu sempre estou extinguindo ele a empreender. Porque, como eu falei, tu consegue fazer diferença na vida de pessoas ou de várias pessoas com empreendedorismo. Para mim, desde a questão de tu gerar emprego, gerar valor, eu acho que consegue transformando com o empreendedorismo. Então, qual que é o teu @ no Instagram para o pessoal te conhecer lá e conhecer teus projetos? É @Josiel Garcia SC. @Josiel Garcia SC. Fritz. Everton, o que tu pode contribuir aí? Para quem tu passou um histórico assim, né? E aí agora tu contando toda essa tua história, o que você falaria para alguém, sabe, para poder alinhar a vida profissional e a pessoal e tá tranquilo, sem criar uma ansiedade? Eu acho que honestidade acima de tudo, ser honesto e sincero. Se tem um sonho, vá atrás, estude. Não queira que tipo assim, se você for um colaborador, que o teu patrão te dê esse conhecimento, não espere, vá atrás. Porque isso é uma coisa que eu fazia muito quando eu era funcionário. Legal. Eu estudava fora do horário. Muitas vezes eu brincava nos treinamentos, cara, eu tenho que agradecer ao Deckman, lá de Blumenau, que todo dia, depois das 6 horas, sentava comigo com uma apostila e me ensinava. E eu expliava, é verdade? Eu falei, Quem é o Deckman? Um ex-patrão nosso, né, José? Maravilha. O Alexandre Deckman. Então, eu falei assim, capaz, cara, nunca fizeram isso, cara. Nenhum vai fazer isso. Tu brincou com... Eu brincava com eles nos treinamentos, né? Sim. E estando que eu tava lá muitas vezes depois do horário passando treinamento para eles. E muitos davam um miguezão e saiu fora, entendeu? Sim. Então eu digo assim, e goste do que você faz. Não vá por dinheiro. Eu acho uma coisa assim, tô aqui paga bem, mas vai chegar 3 meses e não vai pagar bem, cara. É isso aí. Então essa é uma coisa assim, cara, tem que gostar do que faz, estude, seja honesto. Acho que Perfeito. Alguma coisa mais para falar, pra gente finalizar, José? Não, acho que é isso aí. Tá tranquilo? Galera, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham acompanhado até o final, porque se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo, né? Convido vocês a conhecerem também. Everton, qual que é o @ teu? @Everton Fritz. Eu acho que é isso. Fritz, mas o Fritz tem que... Fritz. Tá bom? Mas eu vou colocar na descrição os Instagrams deles para vocês conhecerem os projetos, também a Help e por aí vai. Tá bom? Espero que tenham gostado. Sigam o canal, curtam, compartilhem. Tamo junto, até a próxima.